Essa semana eu assisti assisti 3 séries, né? Fiz um binge watch, porque eu tava pesquisando aqui o negócio. E fiz um binge watch, assisti compulsivamente a 3 séries, matei as 3 séries esse final de semana. E duas delas eu queria conversar com vocês e gostaria que vocês assistissem essas 2 séries, pelo formato da série. Presta atenção, qual que é o formato dessa série? E é um formato que eu acredito que pode ser muito útil para vocês. Eu acho que é uma coisa que vai, enfim, eu acho que é um tipo de formato que vai florescer e a gente vai começar a ver esse tipo de formato, que é o formato do edutainment. O que é o edutainment? O edutainment é educação com entretenimento, tá? Educação com entretenimento. Então, tem aí a capa, Andressa, do Últimos Quizares, de repente. Você coloca pra gente aí. Olha só que interessante, os Últimos Quizares. Os Últimos Quizares está aí, a capa ali está o Czar Nicolau e sua esposa Alexei, que foram os últimos Czares russos. E mostra pra gente, ao longo dessa série, mostra pra gente os últimos dias, os últimos anos da última família imperial russa, que eram os Romanov, que governavam a Rússia pelos últimos 300 anos. Depois as revoluções clássicas de 1917 e depois a tomada bolchevique e, no final das contas, a execução. Isso é histórico, né? Não é spoiler, pelo amor de Deus. A execução da família russa. O que me interessa em conversar com vocês sobre isso aqui? Me interessa que vocês conheçam a história russa dos últimos czares? Óbvio, né? Aí entra aquela figura classe do Rasputin, não é? Entra a preparação na Rússia para que pudesse ocorrer as revoluções de 1917, as revoluções comunistas de 1917, né? Mas o que me interessa nessa série? Nessa série me interessa uma coisa, o formato dela. O formato dela é diferente. Não sei se algumas pessoas assistiram, né? Assistiram. Qual que é a diferença dessa série? Então, olha só, no primeiro capítulo, a série ela é aberta com uma ficção, né? Conta-se ali, começa a história do pai do Nicolau morrendo e ele assumindo o trono, assumindo a coroa, assumindo o império, né, russo. Então, os primeiros minutos da série são completamente ficcionais. É história, né? É uma ficção baseada em fatos reais, não é isso? Baseada em fatos reais. Tem a vinheta, tem a abertura, logo recomeça a série com uma ficção baseada em fatos reais e entra uma coisa que é muito esquisita, né? Qualquer coisa que é esquisita é que é diferente, é um formato diferente. O formato diferente dessa série é o seguinte: há professores ali sendo entrevistados e contando a história da Rússia. Isso me causou, confesso a vocês, no primeiro momento, um incômodo. Falei, puta merda, eu não queria. Eu queria ver uma série tipo Vikings, uma série tipo, sei lá, né? A série dessa é uma história qualquer. Uma história qualquer. E não, veio um professor dando aula. Veio um professor dando aula. Eu queria que vocês assistissem essa série. Eu queria que vocês contassem pra mim a impressão que vocês têm dessa. Que vocês tiveram desse formato. Não sei se vocês perceberam isso, né? Essa é a série Edutainment. É diferente do National Geographic. Lembra daquela. Não sei se vocês lembram disso do National Geographic, quando tinha um professor contando, né? Um professor, um narrador contando a história e só tinha imagens de cobertura. Né? Só tinha imagens de cobertura ali que não tinha um arco dramático dos personagens. Lembra disso? Era assim que o National Geographic era. Era uma aula ilustrada. Eu não gosto disso, acho chato, sempre achei chatíssimo, né? Acho chatíssimo essas aulas ilustradas, não gosto. É o tipo de documentário, né? Um pouquinho mais rebuscado. É chato, acho ruim, não gosto, não me interessa, tá? Essas séries da Netflix são completamente diferentes, tá? É uma evolução do que eram os antigos documentários da National Geographic. Por quê? Porque de fato tem uma construção ficcional de cada personagem, ou seja, você se vincula com a narrativa do Nicolau, do Imperador Nicolau. Você se vincula com a narrativa da czarina Alexandra, tá? Então, é rigorosamente diferente. Existe uma outra série, foi outra série que eu assisti também esse final de semana, que é essa ascensão do Império Otomano. Ela também está na Netflix, tá? A ascensão do Império Otomano, que mostra ali os últimos anos, ou os últimos dias do Império Romano, tá? Oriental, em Constantinopla. Então mostra a queda de Constantinopla
e a ascensão do Império Otomano através do sultão ali, que é aquele jovem ali, através do sultão Maomé II, que evidentemente não é o Maomé, né? Maomé mesmo lá, o fundador do islamismo, é o Maomé II. Beleza? Então você repare que nessa série aqui, que é uma série de um diretor oriental, também diretor persa, não sei qual que é, enfim, ele conta do mesmo modo. Então você tem aí o Maomé II, ali a mãe dele ali à direita dele, e ali o grão-vizir, né, Pachá, não sei das quantas, cujo nome é Halil, não sei das quantas, tá ali. Então se você vê veja bem, o que acontece? Existe uma construção desses personagens também. Você vai se identificando com eles, você se identifica com o grão-vizir, se identifica com a Mother Mara, que é a mãe dele, né, a sultana Mara, você se identifica com ele, com Maomé II, você se identifica com o imperador de Roma, que vai cair, o último Constantino, né? Com o italiano lá, o genovês, que defende o Longo, né? Acho que é Giuseppe Longo, não lembro, que faz a defesa da cidade de Constantinopla, que depois vira Istambul, né? Então veja que interessante isso. Assim, é um formato novo que parece que está aparecendo e que está sendo masterizado. Eu acho que é uma coisa que a gente vai começar a perceber, começar a ver esse tipo de produção nos próximos anos.